Olá, meus queridos, estamos de volta, dando sequência ao nosso estudo, já quase finalizando. Vamos, a partir de agora, conversar sobre a responsabilidade pelo cancelamento da inscrição. Então, nós vimos que, com relação a esse arquivo de dados, a esse banco de dados, cujas informações são circuladas através dos fornecedores, com relação aos consumidores, a instituição intermediadora é quem é responsável pela notificação prévia, bem como pela inclusão e retirada do nome do consumidor deste cadastro de inadimplentes. Então, veja, quem, da mesma forma, cancela a inscrição nesse cadastro após o pagamento da dívida é o fornecedor credor. Então, ele vai lá no SPC dizer, olha, a Laila já pagou, pode excluir do cadastro de inadimplentes, perfeito? Então, a responsabilidade de comunicação pelo cancelamento é da instituição intermediadora, mas tem que haver a comunicação para o SPC. Agora, é claro, professor, e quando, na verdade, o fornecedor comunicou, mas o SPC não retirou? Dane-se, lembra? Responsabilidade objetiva. Ora, se você quitou, a sua relação de consumo é com o banco, não é com o SPC. Veja, quitou, seu nome ainda está sujo, responsabilidade objetiva do banco. Maravilha? E aí depois o banco que se resolva com a instituição de cadastro. Perfeito? O prazo que nós temos é de 5 dias, tá? Justamente para esse cancelamento. Temos para isso uma súmula, que é a súmula 548 do STJ. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis. Maravilha? A partir do integral e efetivo pagamento do débito. Ok? Agora, isso que nós acabamos de estudar trata do cancelamento da inscrição. Perfeito, 5 dias úteis, isso vocês têm que memorizar, porque sempre cai em prova. Agora, o limite temporal, ou seja, o período pelo qual essa pessoa, esse consumidor, ficará inserido no cadastro de inadimplentes, nós temos 2 prazos. O primeiro deles é de 5 anos para manutenção de qualquer informação negativa do consumidor nos arquivos de consumo, e a contagem ela é iniciada a partir da inadimplência. Esse, inclusive, é o teor do 43. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, que nós já vimos nas aulas passadas com relação, aos princípios da publicidade, dos arquivos de dados e das informações, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Perfeito? Inclusive, os fornecedores, eles não podem divulgar nenhuma informação depois desse prazo de cobrança, depois desse prazo de 5 anos. Então, por exemplo, eu fui inscrita no cadastro de inadimplentes, maravilha. Por 5 anos eu fico inserida. Depois dos 5 anos eu saio, mas veja, não é permitido que o fornecedor divulgue qualquer informação negativa minha com base nisso. Então, se, por exemplo, eu vou lá em uma empresa comprar um móvel planejado parcelado. Se essa empresa pede referência para uma outra empresa do mesmo ramo, e essa outra empresa fala, olha, não fecha negócio com a Laila. Veja, nesse caso não pode. O fornecedor que não recebeu, depois desse prazo de 5 anos, não pode emitir juízo de valor negativo ou divulgar qualquer coisa negativa
com relação a esse consumidor. Perfeito? Olha lá, é o parágrafo 5º do 43. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos sistemas de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. É claro, né, meus queridos, se porventura os fornecedores, isso chegar ao conhecimento do consumidor, é óbvio que ele vai poder se valer disso. Mas se não chegar, bom, aí não tem o que fazer. O consumidor, na verdade, ele não sabe por que é que houve essa negativa. Então, veja que a rigor, nós temos aqui, tá, o limite temporal de 5 anos, perfeito? E o outro limite temporal é a partir de qual momento se inicia a contagem. Então, veja, 5 anos para manutenção no cadastro, negativo. Esse é o primeiro marco temporal. E esse marco é contado a partir da inadimplência. E não a partir do momento em que aquela parcela não foi paga. Porque muitas vezes uma parcela não é paga no dia 10, mas ainda isso, né, não é caracterizado na inclusão no banco de dados. Porque, por exemplo, a pessoa, ela era para pagar no dia 10, sei lá, pagou 2 meses depois. Bom, nesses 2 meses depois, veja você que, nesse caso, vai começar a contar os 5 anos da prescrição a partir do momento em que a pessoa ela é inserida no SPC, inserida no Serasa. Mas veja, a inadimplência para fins de prescrição da dívida é a partir do momento em que foi ou não foi paga aquela parcela. Tudo bem, pessoal? Mas o que cai em prova, gente? Prazo prescricional de 5 dias. Ou 5 anos, me perdoem. Maravilha? Com essas considerações, portanto, a gente encerra aqui a questão desse cadastro, ok? Então, muita atenção para esses artigos. Agora, veja, com relação à proteção contratual, da mesma forma que nós já estudamos sobre a publicidade e propaganda, nós também temos princípios norteadores, perfeito? E aí, veja, para cada princípio nós temos um artigo respectivo. Então, quem está acompanhando a aula, vai aí dentro do material, elencar os princípios para cada artigo, porque é dessa forma que eles são cobrados em prova. Maravilha? Então, o princípio da transparência, ele está previsto lá no 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Então, veja que os contratos devem trazer previsões extremamente claras e inteligíveis, ou seja, entendíveis, para que a pessoa, qualquer pessoa, consiga ali extrair todas as informações daquela relação de consumo. Perfeito? No artigo 47, nós temos o princípio da interpretação favorável, ou seja, se dentro dessas cláusulas contratuais, em algum momento houver uma dúvida com relação à interpretação dessa cláusula, nós vamos favorecer o consumidor. Então, veja, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Perfeito? Depois, artigo 30, princípio da vinculação do fornecedor. Ora, toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, vincula o fornecedor. Ou seja, se ele veiculou nos meios de comunicação a publicidade, a oferta de determinado serviço ou produto a um determinado preço, veja que o consumidor tem direito de realizar essa aquisição do produto nos termos do que foi publicado nos meios de comunicação, perfeito? Então, esse é o princípio da vinculação. No 48,
Inclusive, nós temos o quê? As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos também vinculam. Como assim, professor? Ora, nós não temos uma publicidade, perfeito? Nos meios de comunicação. Mas você foi lá na loja, o cara falou, olha, tal coisa está R$1.000. Mas agora eu consigo fazer um preço para você por 800. Então, se daqui a meia hora você volta com aquele papelzinho lá, aquilo que foi verbalizado por ele, você tem o direito de fechar dentro desse valor, tá? Geralmente os tribunais trabalham com essa questão no mesmo dia. Ah, professor, o cara me deu desconto, mas eu voltei daqui a um mês. Pô, aí não. Aí você não consegue aplicar o 48, a não ser que seja algo escrito e que já tenha um prazo de validade daquela proposta. Tudo bem? Geralmente, os produtos produtos eletrodomésticos ou até mesmo veículos, eles colocam um prazo de validade do orçamento de 15, 20 dias. Perfeito? Já seguindo os termos do artigo 48. Maravilha, gente? Depois, outro princípio da preservação dos contratos. Ora, se eu tenho um contrato em que várias cláusulas estão inseridas, a nulidade de uma cláusula porque é abusiva não vai invalidar as demais. Então, aquilo que for abusivo vai ser nulificado, mas a gente tem que preservar a essencialidade do contrato. Então, esse é o teor do 51, parágrafo 2º. A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo para qualquer das partes. Como assim? Ora, a exceção está dizendo o seguinte, suponhamos que eu tenho 3 cláusulas contratuais. A que é abusiva é a essência do negócio. Pô, sem essa cláusula, o negócio ele não ocorreria. Então, aí sim, nessa situação, veja que a nulidade dessa cláusula ela vai inviabilizar a existência do próprio contrato. Maravilha, gente? Portanto, com essas considerações, nós vimos os principais artigos sobre a proteção contratual. Maravilha? Por outro lado, já em novo tema, nós temos o direito de arrependimento. Esse, gente, cai também muito em prova, então muita atenção para esse artigo. Traz para nós até quando o consumidor ele pode se arrepender pela aquisição daquele produto. Então, olha lá, artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias. Isso cai muito em prova. Contados a partir da assinatura do contrato, quando ele é um contrato assinado, ou quando a pessoa recebe o produto ou recebe o serviço. Sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. Então, por exemplo, contratei algo por telefone. Então, veja, a partir do momento que eu recebo o produto, o meu prazo começa a correr. Comprei um produto pela internet. A partir desse momento, do momento em que eu recebo, começa a contagem do meu prazo de arrependimento. Então, veja, esse direito de arrependimento não é qualquer produto ou serviço. Você precisa, celebrar em estabelecimento que não é que não é a sede da empresa, não é a sede do fornecedor. Você não está no espaço físico no qual aquela mercadoria ou aquele serviço são vendidos. Então, aí sim nós temos esse direito de arrependimento. Perfeito? Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento nesse artigo, os valores que ele já pagou durante esse prazo são devolvidos imediatamente e monetariamente atualizados. Então, por exemplo, suponhamos que você pegou e comprou um curso em PDF. Sei lá, um cursinho, uma matéria em PDF. Então, vou comprar direito do consumidor em PDF naquele site. Perfeito. Aí você comprou, viu lá a página de apresentação, parecia um negócio legal, e aí você adquiriu esse produto.
adquiriu, fez o login na plataforma, pagou, passou o cartão de crédito. Mas... Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, né, para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, ó, de R$ 25, você vai ter esse curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza, o melhor custo-benefício do mercado está aqui na LAC Concursos. Então, galera, tá? Se você deseja aí se matricular, temos aqui nossos canais aí de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.